Oi pessoal, tudo bem? Para quem não conhece a gente, eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo, analista do comportamento e criador do grupo de estudos em análise do comportamento de Presente Prudente. Meu nome é Milena, eu também sou uma das criadoras do grupo de estudos em análise do comportamento de Presente Prudente. Sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica e consultora organizacional. E a gente está aqui para fazer um anúncio para vocês e falar sobre uma coisa que a gente vem planejando há algum tempo, que é sobre o GEAC Online. Nós finalmente vamos abrir algumas vagas do nosso grupo de estudo na modalidade online. Nós recebemos essa demanda há muito tempo. Desde quando o GEAC começou presencialmente, a gente recebe pedidos da modalidade online, então agora a gente vai conseguir abarcar todos vocês. E para quem não conhece um pouquinho do GEAC, o GEAC surgiu de um fomento nosso. Assim que a gente terminou a graduação, a gente percebeu que na nossa cidade não havia um campo consolidado, científico, não havia pós-graduação, não há ainda esse campo, né? Esse campo para que a gente pudesse se aprimorar ou até dialogar a respeito da análise do comportamento. Então surgiu dessa ideia de juntar os amigos, porque a gente tem muitos amigos que atuam ou têm algum interesse na área da análise do comportamento. Então a gente se uniu para poder discutir e dialogar um pouquinho sobre a análise do comportamento. E o nosso grupo surgiu dessa necessidade de uma espécie de contracontrole para construir a nossa própria prática profissional, né? Se a gente não tem o campo aqui, coube a nós mesmos criar o nosso espaço, tanto de estudo, que foi onde o GEAC começou. Hoje em dia nós temos diversas turmas do GEAC, nós temos um espaço de atendimento e nós estamos crescendo ainda para mais projetos. Nós temos o podcast, né? O nosso podcast Santa Contingência, que eu acredito que é de onde vem muitos de vocês se interessaram pelo que a gente está estudando através do podcast. O podcast alavancou o nosso conhecimento assim, para mais pessoas, né? Então a gente fica muito feliz que a gente tenha chego em diversos lugares do Brasil através do nosso podcast, do nosso projeto, que tem um único objetivo, que é divulgar e enaltecer a análise do comportamento para todo mundo. E para quem não conhece um pouquinho da nossa trajetória com o GEAC, no ano passado a gente completou 1 ano de grupo de estudos em setembro, e aí uma maneira da gente comemorar essa data e ao mesmo tempo dar luz a algumas discussões que são pertinentes ao mês de setembro, como suicídio, a gente fez o nosso primeiro encontro de análise do comportamento na nossa cidade. Anterior a nós não havia nenhum encontro específico em análise do comportamento, havia algumas temáticas sendo discutidas, mas não específico na análise do comportamento, e a gente pôde trazer um pouquinho dessa discussão, e foi um momento assim que a gente chama de divisor de águas na trajetória do GEAC, porque foi dali que surgiu a ideia do podcast ou de algumas outras coisas que a gente vem consolidando hoje. E o nosso evento foi muito importante porque sinalizou que a gente tem um campo para ser trabalhado aqui na nossa cidade. Uma coisa que a gente sempre escuta de diversas pessoas que vêm procurar o GEAC é que gostaria que tivesse iniciativas aqui na minha cidade também, queria juntar os amigos. Então o nosso GEAC pode servir de inspiração para vocês também. Vocês entrem, participem, conheçam um pouco do que a gente está produzindo e transpõem esse modelo na sua cidade. Acho que o objetivo de todo analista do comportamento é compartilhar a sua teoria. Com certeza, difundir. Nós somos uma teoria muito social para ficar guardadinha para nós mesmos. Então a gente vai falar agora um pouco sobre como funciona o GEAC. O GEAC funciona quinzenalmente, então vocês vão preencher um formulário, né? E a gente vai escolher um dia para as turmas ou para a turma. E o GEAC vai funcionar quinzenalmente nessas datas. Os encontros têm duração de 2 horas, em média, né? A gente já fez alguns encontros, alguns temas requerem mais tempo e a gente abarca isso. Nós discutimos, em média, 1 ou 2 textos por encontro, porque a gente gosta de sempre ter a ideia de que os textos servirão de base para as nossas discussões. A gente não fica muito preso nos textos, porque a gente acredita que o conhecimento é fluido. Então, um texto leva a outra ideia, outra situação, então a gente não fica muito preso nos textos. Já é importante a gente dizer que nós vamos disponibilizar, obviamente, os textos em um drive compartilhado com todo mundo, com antecedência para que todo mundo leia e fique preparado para o nosso encontro. E uma grande facilidade de estar no GEAC, uma coisa que a gente adora fazer, é esse compartilhamento de ideias, estar junto, discutindo teoria. Uma coisa que a gente faz também é a discussão de caso clínico. Eu atuo em clínica já há algum tempo e eu adoro discutir e ajudar pessoas que estão começando. Um olhar de fora do processo terapêutico é sempre muito importante e isso é uma prática que a gente tem feito no GEAC. Que tem trazido muitos benefícios para todos nós. Outra coisa muito importante que eu acho que você deve estar se perguntando
durante todo esse vídeo é como que vai funcionar o GEAC na modalidade online. Nós pesquisamos e fomos atrás de diversas plataformas e ficamos na dúvida entre o Skype e o Hangout, mas o mais provável seria que a gente faça uso do Skype, porque eu acho que é a via mais fácil, que as pessoas conhecem e já tem um certo manejo. A maioria das pessoas já tem um certo conhecimento sobre a plataforma. Existe uma coisa muito importante a ser dita, que se você quiser participar do online, a gente pede que você tenha uma internet de qualidade, porque nós estamos fazendo videochamadas, né? Então a internet é muito importante para que a gente veja você, escute você bem. A gente não quer que a internet, ou a qualidade da internet, interfira no nosso grupo, no nosso conhecimento, na nossa prática, né? E agora explicando um pouquinho para vocês do nosso cronograma. Desde o início do GEAC, a gente sempre procurou seguir uma linha de conhecimento, uma linha que vai sempre do mais fácil para os aprofundamentos. Tanto que no nosso grupo atualmente a gente já tem se aprofundado um pouco mais, mas já delineando um pouquinho do que a gente já realizou no primeiro grupo do GEAC, o que a gente já vem realizando com as novas turmas do GEAC, nós iremos partir da base da análise do comportamento, do behaviorismo radical, trazer um pouquinho da filosofia. Depois nós vamos transpor para estudos acerca da sociedade, da cultura, algo que é muito importante na análise do comportamento. Algumas pessoas podem deixar isso um pouco de lado, mas pra gente, não sei se é algo do nosso repertório, mas é algo pra gente muito importante para ser discutido. E se você escuta o nosso podcast, você sabe que são temas e é um nível de seleção que a gente sempre gosta de analisar. A gente fez um episódio sobre o filme do Coringa, assim. Quando a gente falou sobre psicopatologia, nós dedicamos um tempo para falar sobre cultura e sociedade, e isso algumas pessoas deixam de lado, e é importantíssimo para a determinação de psicopatologia, etc. É importantíssimo para um trabalho analítico comportamental. Seguindo disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os valores do psicólogo. Acho que é muito importante. Assim como o Guilherme já falou, nós temos alguma preocupação em relação à conduta, à ética e até algumas facetas que o psicólogo precisa ter no atendimento com o seu cliente. Então a gente vai ter um encontro totalmente focado nessa temática. Em seguida, a gente vai falar sobre psicopatologia. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre psicopatologia. Eu sei que muitos de vocês podem estar graduados ou estão se graduando na psicologia ou talvez de outras áreas. E uma coisa que a gente sentiu que tinha uma escassez? Não. Eu acho que a gente fez, tá falando o cronograma da forma mais difícil. Também acho. Eu acho que o cronograma você tinha que ter dado aquela explicação e ter ido assim, ó, primeiro encontro, tal, segundo encontro, tal, terceiro encontro, tal, quarto encontro, tal, quinto encontro... Tá, eu só vou falar isso, e aí você fala sobre os 3 últimos encontros de clínica. Aí, para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre clínica, que é uma área que a gente entende, você fala isso, e acabou, Tá. Beleza? Pera, psicopatologia, eu tava falando do quê? Você estava falando de psicopatologia de formação, que é um encontro... Talvez se você está se formando em psicologia ou em outras áreas. Eu não sei exatamente o que você ia falar, mas estava falando sobre isso. Se você está se graduando ou já é graduado e talvez o seu curso não abarcou um pouquinho da análise do comportamento ou abarcou de forma superficial, muito provavelmente você não viu psicopatologia voltado na ótica da análise do comportamento. E isso é um viés muito importante na prática clínica e as demais. Então a gente também vai estar dando uma ênfase para isso. E aí a gente entra nos encontros específicos de clínica, que nós do GEAC, desse grupo principal, nós temos uma base clínica muito grande. A gente tem tentado se desvencilhar disso até para construir uma ideia de que psicologia não é só clínica, mas a gente acha muito importante discutir clínica um pouco mais a fundo. Então nós vamos ter o primeiro encontro sobre prática clínica e análise funcional, que muitas pessoas têm medo da palavra análise funcional, mas que é importantíssima para a nossa prática profissional. O nosso segundo encontro, a gente já vai falar sobre clínica infantil, que também tem suas... E no segundo encontro nós vamos falar sobre clínica infantil, que tem os direcionamentos específicos de atuação. E no terceiro encontro a gente vai falar sobre o brincar na clínica infantil, que também é uma ação, um comportamento importantíssimo da criança, que a gente vê tão difundido e analisado em outras abordagens, e que também é extremamente importante para o atendimento clínico infantil. Não era isso que eu ia falar, mas tudo bem. Tá bom. E fechamos com... Calma aí. Não precisa falar o que eu vou falar.
Essa é uma ideia geral dos encontros, nós estamos contando em torno de 7 a 8 encontros, porque nós não sabemos ainda quando que a turma vai começar, porque a gente depende das inscrições, depende de selecionar os candidatos, inclusive a gente vai já deixar claro aqui que o critério de seleção, caso atinja as vagas que a gente tem planejado, a gente vai sempre preferir as pessoas que já tenham conhecimento em análise do comportamento e que se encaixem nos horários que a gente tem previsto, mas a gente vai deixar que vocês falem, e também as pessoas que se inscreveram primeiro. A gente vai levar a ordem de inscrição como um critério muito importante. A gente espera abarcar grande parte de vocês, mas pode ser que devido à demanda a gente não consiga realizar isso nesse momento. A gente pede que vocês tenham uma paciência, porque a gente pretende se organizar cada vez mais para abranger todo mundo. Sim, e vai ser o nosso primeiro semestre com essa turma online, a gente vai entender o funcionamento também, né? Quem sabe no semestre que vem a gente consiga abrir para todo mundo, para mais pessoas. Caso algumas pessoas fiquem sem estar abarcadas, a gente vai fazer uma espécie de lista de espera, porque nem todo mundo que se inscreva talvez continue, talvez não dê certo os horários. Então a gente vai sempre entrar em contato com vocês. Por isso que no formulário a gente pede que vocês deixem e-mail, celular, alguma outra forma de rede social, que a gente possa contatar vocês caso a gente não ache nas redes convencionais. Agora a gente quer falar um pouquinho do porquê participar do GEAC, né? Quais são as vantagens, o que um grupo de estudo oferece de diferente. Eu acho que uma coisa muito importante que o Guilherme já citou anteriormente é a oportunidade de ter um diálogo acerca dos atendimentos clínicos. Um momento, a gente não vai dizer que seria um momento de supervisão, mas talvez um momento de trocar... Discussão mesmo. De discussão, trocar ideias, de propor algo ou talvez trazer novas óticas acerca daquele problema. E uma outra coisa que eu acho que é o essencial pra gente, lá no início, quando a gente começou o GEAC, a gente já se preocupava muito com isso, que é a relação os terapeutas... Não, os terapeutas não. É a relação que se forma num grupo como esse. É um ambiente para indicações, um ambiente para... Networking. Então, que as pessoas possam se sentir abarcadas, que elas possam trazer trocas de ideias, formações diferentes, talvez contextos diferentes. Isso pra gente é muito, muito, muito interessante. Nós temos nos nossos grupos pessoas que são estudantes, dos diferentes termos e semestres. Nós temos profissionais que são mestrando, nós temos pessoas que já são mestre, nós temos pessoas só psicólogos, pessoas com especialização. Nós acreditamos que a troca do conhecimento é o fator mais importante, é a nossa operação motivadora, a nossa operação estabelecedora, porque a gente acha que o conhecimento tem que ser compartilhado. Nós acreditamos que pessoas de diferentes níveis de saberes juntas dão mais certo do que só pessoas com mestrado. Então a gente acredita nisso, Então a gente acredita nisso, que o conhecimento é construído. Nós sabemos que a aprendizagem é o nosso fator mais importante. Todos os comportamentos são aprendidos, então a gente quer oferecer isso para vocês também nesse grupo online. Vai saber. Fala você. Outro fator muito importante que a gente já disponibiliza para os membros do GEAC na modalidade presencial e que também vai estar disponibilizado para vocês na modalidade online são os descontos nos nossos eventos do GEAC e eventos de parceiros. Pode ser que talvez vocês não tenham a disponibilidade de se locomover para a nossa cidade, para os locais onde a gente vai estar realizando o evento, mas sempre fica aí a importância de a gente divulgar e dizer um pouquinho sobre a análise, e aquele que estiver interessado em participar está sempre bem-vindo e sempre vai ter garantido seu desconto nesses eventos. E também força a gente a oferecer os nossos eventos de forma online também. Então é importante até para a nossa variação do comportamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que talvez seja aversivo para algumas pessoas. Nós pensamos no investimento do nosso grupo em R$40 mensais, sendo 20 por encontro, né? Nós teremos 2 encontros a cada mês. Pode ser que tenha mês que nós tenhamos 3 encontros, e aí isso fica com valor um pouquinho a mais. E nós pensamos sempre no pagamento anterior aos encontros e sempre no começo do mês. Então, por exemplo, nós começaremos o grupo talvez no final de março, e todo o pagamento vai ser feito ou via transferência bancária ou via boleto. A gente está entendendo um pouquinho também sobre essas questões bancárias, mas nós trabalhamos com diversos bancos, então a gente está com pagamento bem facilitado. Nós temos também uma questão de faltas, né? Como é uma coisa online, nós talvez teremos... Fala você.
E eu acho que uma coisa muito importante também é vocês pensarem em questões de faltas. A gente já preza por uma assiduidade, um compromisso em relação ao grupo de estudo, por achar que isso é um ambiente para diálogo, um ambiente sério, de produção. Então, para isso, a gente pede que você também seja fidedigno conosco. E aí nós estipulamos 2 faltas para encontros no GEAC online. E sempre de maneira antecipada. A gente pede que você nos avise com antecedência pelo menos de um dia para que a gente possa se organizar ou até, se possível, mudar ou para algum outro horário, uma maneira que possa abarcar todos. Então sempre a gente vai estar prezando isso. Infelizmente, se houverem 2 faltas, nós daremos prioridade às pessoas que estão na lista de espera, aguardando entrar no grupo do GEAC. A gente quer deixar essa ideia geral do nosso grupo, questões de funcionamento, mas a gente também está nas nossas redes sociais, @GEACPP ou @SantaContingênciaPod, e você pode conversar com a gente, pode dar sua ideia, pode pedir mais informações. No formulário a gente está pedindo que você coloque seu nome, de onde você é, seu e-mail, horários que você pensaria que você poderia entrar numa turma online do GEAC, para a gente conhecer e mapear qual seria o horário melhor para essas pessoas e achar um horário em comum para todo mundo. Em troca disso tudo, a gente tem um compromisso muito importante para com vocês, que é a entrega de um certificado ao final do ano. Então, todos aqueles que participarem mesmo da modalidade online terão um certificado entregue ao final de um ano. E nós também vamos trazer as pessoas dos nossos grupos de estudo para conversar com vocês sobre diversos temas. No nosso grupo nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos que são mestre em educação, mestre em análise do comportamento, e o nosso compromisso é trazer todos eles para acrescentar ainda mais na nossa construção teórica. Acho que é isso. Nós estamos muito felizes de estar fazendo esse vídeo. Agora é só você preencher o formulário, esperar alguns dias que a gente vai organizar todas as informações que a gente recolheu. Mas a gente está muito feliz de contar com você no nosso grupo. Se inscreva, a gente está juntos produzindo um espaço ainda maior para análise do comportamento no nosso país. Eu gostaria também de agradecer muito a procura, a participação de vocês nas nossas redes sociais, a fomentação para que a gente pudesse criar isso. Eu acho que grande parte a gente se organizou para tal plataforma devido a fomento de vocês, a necessidade de vocês. A gente espera muito que esse espaço seja enriquecedor e que possa propagar cada vez mais a análise do comportamento. Muito obrigada, pessoal. E até breve. Tchau.